Shalom, queridos, graça e paz, passando aqui para falar um pouquinho do nosso 29º Congresso Internacional de Liberação Profética, com o tema Incendeia-nos outra vez, falando da unção do Espírito Santo, buscando a unção do Espírito Santo. Temos sentido a grande necessidade de ser renovados espiritualmente, serem incendiados novamente. É preciso buscar essa unção nos nossos dias. Vivemos dias que nós precisamos da unção do Espírito Santo. Muita gente me pergunta, apóstolo, quando começou o Congresso Liberação Profética? Quando começou? Por que esse Congresso de Liberação Profética? Olha, na década de 80, 1986, Deus me enviou para o norte de Goiás, então hoje Tocantins. Naquela época, nessa região, não havia grandes congressos. Havia as igrejas mais históricas, as igrejas mais conservadoras naquele tempo. E eu comecei a nossa obra em Paraíso do Norte. E Deus começou um grande mover em 1986, então na década de 80 Deus começou a mover poderosamente. E a gente levava nossas caravanas para os congressos em Goiânia, em Goiás, no interior de Goiás, em Pires do Rio, Goiás, também em Brasília, na época das comunidades. E orando a Deus pelo avivamento, eu pedi a Deus que aquilo que o Senhor tem liberado sobre o Brasil, sobre o estado de Goiás, sobre várias partes do Brasil, aconteça aqui nessa região, que essa unção venha nessa região. E eu começava a orar e jejuar, levando a igreja à oração e ao jejum, pedindo a Deus o avivamento para a região norte, que seria o norte de Goiás, mais tarde Tocantins. Logo veio a criação do estado, a criação da capital, e nós então lutando para trazer congressos para essa região. Eu consegui trazer para cá alguns congressos. Lá na década de 90 e 90 eu trouxe o COMIC, que era o Congresso das Mocidades das Igrejas de Cristo em Paraíso. E foi muito difícil naquele tempo, os ônibus que vieram de Brasília, de Goiás, muitos quebraram na estrada, as caravanas chegaram assim de maneira sofrida, outros nem conseguiram chegar a Paraíso. Então eu tentei novamente trazer outros congressos, ninguém queria vir para essa região. Aqui era o norte de Goiás, uma região esquecida, longe de tudo, sem conforto. E naquele tempo eu comecei a orar e clamar a Deus: Senhor, eu preciso de um avivamento, meu Deus, nessa região. Eu quero ver o avivamento de Deus, o que acontece lá no estado de Goiás. Goiás vivia um grande avivamento naquele tempo, que esse grande avivamento venha para essa região, o estado de Tocantins, que era recém-criado. E eu comecei a orar, já orava há muitos anos sobre isso, a igreja orava e chorava, e um dia Deus falou comigo: levanta um altar de louvor ao meu nome nessa região. Quando Deus trouxe aquela palavra ao meu coração, eu compartilhei com a liderança, compartilhei com a igreja, que era tempo de começarmos um congresso nessa região. A nossa fé era tão grande que nós começamos mini congresso. Primeiro nós fizemos mini congresso. Não era nem congresso, era um mini, né? Então a visão era pequena nesse sentido. E aquele mini congresso foi muito bom. Logo no próximo ano a gente já fez um congresso. E foi naquele tempo também Deus começou a trazer direção para o nosso envio para Palmas. Eu morava em Paraíso. E Deus nos envia então para a abertura da nossa igreja em Palmas, a nova capital. Palmas era naquele tempo, isso era o ano de 1993, era apenas um grande loteamento, era apenas um sonho. Tinha algumas construções, o Palacinho
né, já estava construída, o governo Siqueira Campos atendia lá no Palacinho. Nós tínhamos aqui também o palácio já em construção, algumas obras do governo estadual em construção, mas a cidade ainda não tinha quase nada. Foi quando Deus nos enviou para Palmas, 1993. Então, a minha esposa grávida do nosso primeiro filho, e nós mudamos para Palmas dia 1º de abril de 1993. A liberação profética já tinha acontecido lá em Paraíso. E naquele ano de 1993 acontecia o próximo congresso lá em Paraíso. Foi uma bênção. E os primeiros congressos não chamava liberação profética, chamava Congresso de Louvor, Adoração e Guerra Espiritual. Então o tema era louvor e guerra espiritual, adoração e guerra espiritual. E aí em 1994, já morando em Palmas, nós fizemos o primeiro liberação profética em Palmas, que foi realizado lá em Taquaralto, no ginásio Ayrton Senna em Taquaralto. Então foi lá realizado o nosso primeiro Congresso de Liberação Profética em Palmas, ainda com o tema Louvor e Guerra Espiritual. E naquele tempo tinha muita luta, e as caravanas que vinham eram pouquíssimas caravanas, e elas ficavam nos colégios, tinha que montar a estrutura toda de cozinha, de alojamento nos colégios. E ali aconteceu então o primeiro congresso em Palmas. O segundo nós já realizamos aqui no centro de Palmas. A nossa igreja então já com a estrutura levantada, mas sem janelas, sem piso, e nós realizamos aqui o Liberação Profética. E o Liberação Profética foi crescendo, esse congresso foi crescendo, aí já não dava para fazer mais no auditório, nós passamos a fazer nas tendas. Então alugávamos uma estrutura de tendas, fizemos em frente à igreja, naquela época não tinha construção nenhuma, usamos em frente à igreja para fazer nas tendas. Logo depois já lotamos as tendas, nós fomos para o colégio estadual. Lá no colégio estadual, então, lotamos o colégio estadual, fizemos ali por alguns anos, não lembro se foi 1 ou 2 ou 3, e aí lotamos o colégio estadual. E aí veio o sonho de levar para o Parque do Povo. Então levamos o Liberação Profética para o Parque do Povo. Mas no meio de tudo isso, o nosso ministério, o Ministério MANT, Ministério Apostólico Nova Terra, começou a crescer no Brasil. Naquele tempo começamos a implantar nossas igrejas desde 1993. Então implantamos várias igrejas no estado de Tocantins, depois Pará, depois fomos para o Maranhão, as igrejas do estado de Goiás, e veio a grande expansão do ministério, Mato Grosso, Brasília, e o ministério foi crescendo também juntamente com Liberação Profética. Na medida que as igrejas cresciam, as caravanas, elas também eram aumentadas. E hoje nós temos reunido uma multidão que vem de várias partes do Brasil, de vários estados do Brasil. Reunimos aqui Goiás, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, o Pará, e também o Mato Grosso e vários estados, Rio de Janeiro, vários estados do Brasil hoje vêm caravanas para adorar a Jesus. Temos caravana da Argentina, Bolívia, todo ano, a representação desses países. E Deus tem movido poderosamente. Todo ano Deus tem liberado uma palavra marcante para a nação. E aqui também é onde nós ordenamos nossos evangelistas, pastores, bispos, apóstolos do Brasil todo. Todo ano nós reunimos aqui e ordenamos centenas de líderes para o Brasil. E Deus tem desatado uma unção muito forte para a região norte, mas para o Brasil. E a palavra que Deus tem nos dado nesses dias
é essa: incendeia-nos outra vez. É tempo de buscar a unção do Espírito Santo. É tempo de buscar o avivamento. É tempo de buscar uma unção nova para você, para sua família, para a sua casa. A Bíblia diz: e acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Há uma unção disponível para toda a carne, para os jovens, para os filhos, para as filhas, para as mulheres, para os homens. Essa unção poderosa do Espírito Santo. E eu convido você, participe conosco, venha para esse grande congresso, Congresso Internacional de Liberação Profética, com essa ênfase profética, com essa ênfase do Espírito Santo. Incendeia-nos outra vez, venha receber o fogo do Espírito Santo.